Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e você está assistindo agora mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos produzindo ao longo deste ano, fazendo um breve comentário sobre cada livro da Bíblia, isso para estimular a sua leitura e também a sua compreensão, mesmo que seja uma compreensão inicial, uma compreensão básica sobre o que cada livro da Bíblia diz. Porque nós acreditamos que quando você entende qual é a proposta aparente do autor do livro da Bíblia, você vai compreender a mensagem. E ao compreender a mensagem, você também compreende um pouco do que Deus quer falar ao seu coração, porque Deus é um Deus que escolheu se revelar também através das escrituras sagradas que o Espírito Santo inspirou. Então a nossa oração antes de gravar cada um desses vídeos é que a mesma inspiração que o Espírito Santo concedeu para que os autores bíblicos escrevessem, que essa seja a inspiração que nós venhamos a receber cada vez que nos deparamos com um texto bíblico. E essa é a minha oração por você. Se você está assistindo esse vídeo, você é uma resposta de oração e Deus quer falar algo especial com você. Não deixe de curtir esse vídeo antes de começar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e quando o vídeo terminar, já pense em alguém para quem você pode enviar esse vídeo e falar: olha, você precisa ouvir essas palavras. A gente está caminhando para o final do Antigo Testamento. Em alguns dias a gente acaba a leitura do Antigo Testamento e esse trecho final da leitura do Antigo Testamento nos reserva falar sobre os profetas menores, um grupo de profetas que escreveram poucas profecias e por isso são chamados de menores, pela quantidade de suas profecias. O profeta de hoje que a gente vai estudar, o nome dele é Sofonias. Ele é um profeta do reino do sul, de Judá. Possivelmente ele desenvolveu seu ministério entre os anos 640 a 609 a.C. Há um forte indício de que esse profeta Sofonias ele tem um parentesco com o rei Ezequias. Ele é tataraneto do rei Ezequias, um dos principais reis que o Reino do Sul teve. Esse profeta, se a gente considerar que ele é do sétimo século antes de Cristo, isso faz com que ele seja contemporâneo do profeta Jeremias. Então, são dois profetas que Deus está usando no mesmo período para convocar o seu povo, a nação de Judá, o povo de Deus, ao arrependimento, convocando a nação a se voltar ao Senhor. E uma vez que Sofonias está profetizando neste período que a gente falou, isso também nos faz pensar de que Sofonias e as profecias de Sofonias, a pregação de Sofonias, motivou a reforma religiosa do período do rei Josias. Isso a gente vai encontrar ali em 2 Crônicas, capítulo 34, capítulo 35. Se você não conhece essa história, você pode ler o texto depois, mas respondendo rapidamente para você, até para você entender um pouco por que Sofonias escreve o que escreveu. Quando o rei Josias sobe ao trono, a nação de Judá estava vindo de um período de apostasia. O rei antecessor, Manassés, foi o pior rei da história de Judá, que levou a nação a um declínio espiritual grave, uma apostasia de fé. E quando o rei sobe ao trono, ele pede que o templo do Senhor seja reorganizado, e de repente um dos que estão organizando o templo encontra um livro. E o rei fala: um livro? É um livro. Aí a hora que vão ler o livro, nada mais era do que a Bíblia Sagrada, era os escritos sagrados, os textos sagrados. Ou seja, se as escrituras sagradas estavam perdidas para alguém encontrar, quanto tempo que essas escrituras já não conduziam mais a fé, a prática de fé, a liturgia de culto do povo em Jerusalém. E aí então, movido por essas palavras, tanto das palavras que leu do livro que estava perdido, a Bíblia, como pela pregação de Sofonias, acreditamos que ali Josias começa uma grande reforma e de fato podemos chamar de um período de avivamento que a nação experimenta.
Então, podemos dizer que Sofonias escreveu o que escreveu. Este livro está em nossa Bíblia. O propósito desse livro de Sofonias é nos apresentar o dia do Senhor. Um dia e essa expressão vai se repetir diversas vezes no livro, mas o que é chamado aqui de dia do Senhor é um juízo inevitável, inadiável para todas as nações que se recusam a se arrepender dos seus pecados. Mas ao mesmo tempo que o dia do Senhor é um dia de juízo, ele também é um dia de proteção para todos aqueles que buscam refúgio no Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo para quem não se arrepende, porque para quem está buscando refúgio em Deus, esse também será um dia de proteção. Então, eu acho que uma palavra boa para usarmos para resumir o livro de Sofonias seria essa palavra mesmo, proteção. Quando você lê Sofonias, considerando que a palavra proteção é uma palavra que resume todo o livro, você pode entender todo o livro a partir de Sofonias 3,17, que seria um versículo que resume todo o livro também. Em Sofonias 3,17 nós lemos: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Essa é a proposta de Deus, de proteger a quem ama e ao mesmo tempo ter em quem ama fonte de prazer e alegria. Nós iniciamos então a leitura do livro de Sofonias e é um livro também fácil de compreensão, são apenas 3 capítulos, então fica uma divisão fácil da gente entender. O capítulo 1 e o capítulo 2 nós poderíamos dizer que é uma seção que fala de um juízo que é inevitável. Capítulo 1 inteiro até o capítulo 2, versículo 3, nós estamos diante de um juízo de Deus contra o seu povo, contra Judá. Inclusive, essa foi a motivação de Josias para a reforma religiosa do seu tempo, porque ele percebe que o juízo de Deus se aproxima. Deus tinha feito um acordo com o seu povo e esse povo há anos não vivia debaixo desse acordo. Vivia sobre o nome povo de Deus, viviam numa terra chamada Terra do Senhor, mas a sua prática de vida já não condizia mais como uma prática de vida que se espera de um povo de Deus. Então, um juízo estava à porta de Jerusalém e essas também são as palavras de Sofonia. Deus vai julgar seu povo. O povo de Deus jamais ficará isento de um julgamento se também pecar igualmente as outras nações. Então é isso que está sendo anunciado por Sofonias. Deus está trazendo um juízo inicialmente contra o seu povo. A gente lê isso em Sofonias capítulo 2, a convocação ao arrependimento, versículo 3: Busque o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor, porque Deus vai julgar toda a impiedade, toda a maldade. Aí a partir do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 8, nós vemos o prenúncio de juízo, do juízo de Deus contra as outras nações, contra a Filistia, contra Moabe, contra Amon, contra a Etiópia e contra a própria Síria que ameaçava Jerusalém nesta época. E aí a gente entra agora para a última parte do livro de Sofonias, do capítulo 3, com duas divisões muito claras aqui. A primeira divisão do capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13, onde nós podemos ler a promessa de restauração de Deus através da purificação. Deus diz que vai restaurar seu povo porque seu povo será purificado. E isso vai acontecer e vai promover a restauração do seu povo. A restauração do povo de Deus vem através da purificação, que o próprio Deus proporciona. A gente lê isso em Sofonias 3,9, por exemplo. Então purificarei os lábios do povo, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação, por pesar, por constrangimento, mas esse servir é fruto de um coração grato que reconhece o poder, a glória e a soberania de Deus.
Um povo purificado pelo Senhor é um povo que serve o Senhor. E aí a gente vai para o final do livro, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 20, com essa promessa de restauração. Aqueles que se refugiaram em Deus vão experimentar algo novo junto a Deus, mesmo que todos os outros estejam sendo julgados. Enquanto as outras nações são julgadas, aqueles que esperam em Deus não passarão por julgamento, pelo contrário, vão desfrutar de um tempo de muita qualidade de vida. Por isso que essa última sessão começa no versículo 14 do capítulo 3. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém, porque o Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. Ainda há uma promessa que deve alegrar o coração de todo aquele que ama o Senhor. Capítulo 3, versículo 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria, com brados de alegria. Sabe, gente, quando a gente lê o livro de Sofonias, a gente pode ter diversas considerações. A primeira delas é que o juízo de Deus é inevitável. Deus parece, nos escritos bíblicos, Ele parece dar um prazo para que uma nação se arrependa dos seus pecados, e quando essa nação se arrepende, Ele perdoa, mas quando essa nação recusa se arrepender, o juízo, o castigo, a correção é uma demonstração de amor. Essa é a primeira lição que vem do livro de Sofonias. A gente viu isso muito claro no período de Josias. Quando a nação se arrependeu, Deus promoveu restauração para esta nação. E retardou, segurou, reteve o juízo. Na mesma intensidade, na mesma realidade que o juízo é inevitável, também é inevitável o cuidado de Deus para aqueles que nele se refugiam. A gente lê isso em Sofonias 3:5. No meio da cidade está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra sua justiça, e a cada novo dia Ele não falha. Mas o injusto não se envergonha de sua injustiça. Deus não falha com aqueles que nele confiam. Eu gosto muito desse versículo 17 do capítulo 3, que diz que Deus se regozijará em você e com o seu amor a renovará. O amor de Deus é um amor renovador. O amor de Deus é um amor transformador. A Bíblia diz que nós, por conta dos nossos pecados, também estávamos debaixo de uma sentença de morte. Uma morte física, primeiramente. O nosso corpo, ele caminha para a sua finitude. Nós também estávamos diante de uma morte espiritual, ou seja, nascemos desconectados de Deus por conta do pecado, e a consequência final de uma morte que é física e espiritual é a morte eterna, ficar eternamente desconectado de Deus. Estávamos debaixo dessa sentença que era inevitável até que este amor renovador entrou na história. Jesus Cristo, a expressão máxima do amor de Deus, veio ao mundo, nasceu de uma virgem, viveu por 30 anos sem ter cometido pecado algum, e nos últimos dias de sua vida, na última hora de sua vida, sobe até a cruz por conta do meu e do seu pecado, para morrer em nosso lugar. E quando Jesus morre em nosso lugar, e nós reconhecemos que foi por conta dos nossos pecados que Ele morreu, a nossa sentença é anulada. O que passa a ser validado a nós é que fomos perdoados pelo amor de Jesus, pela fé que depositamos em Jesus. E a partir desse momento passamos a desfrutar, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente passa a desfrutar o que diz o versículo 17 do capítulo 3. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, Ele é poderoso para te salvar. Um Deus que é poderoso para nos salvar do inferno, Ele tem tanto poder para nos salvar de qualquer outra que seja a situação.
Não sei pelo que você passa hoje, se você necessita de uma salvação eterna ou de uma salvação temporal. O que eu sei é que o livro de Sofonias nos mostra que Deus é poderoso para salvar, que o seu amor é renovador e é isso que está à sua disposição nesse dia. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo em pouco tempo no nosso próximo vídeo. Até lá, que Jesus abençoe muito a sua vida.